mãe da Mariana, do Mateu e da Manuela. Ela vive na prática o amor e os princípios que ministra. Sua vida é inspiração e encorajamento para esta geração. Com muita alegria, recebemos a nossa querida pastora Rosineide, mulher tão sábia e com o coração apaixonado pelo Senhor. Oh, que esse tempo seja poderoso através daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida e através dela, aquilo que Ele já entregou, que seja derramado sobre a igreja, sobre essas mulheres. Amém? Estenda a sua mão aqui para frente. Vamos abençoar a vida da Rô. Pai, nós entregamos a vida da Tua filha, Senhor, diante da Tua presença. Que o Senhor fale através da boca dela, que as palavras que sairão venham direto do seu coração. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, para trabalhar através da vida da Rô nessa tarde. Que a sua unção, que a sua ousadia, que a sua coragem esteja sobre ela, que o teu Espírito pouse sobre ela nessa tarde, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, Rô. A casa é tua. Que lindo, obrigada, Bárbara, obrigada pelo carinho, né? A gente fica até sem palavras, né? Ouvindo tantas coisas lindas, tantas coisas, palavras que aquecem o coração da gente, né? Que deixa o coração da gente quentinho. Amém? Glória a Deus, mas nós fomos chamadas para este tempo, amém? Eu e você. Nós fomos chamadas, o Senhor nos trouxe até este lugar. Você crê que foi o Senhor quem te trouxe neste lugar? Você tem essa convicção de que você não veio apenas por vir, mas que o Senhor, Ele te trouxe, te pegou lá pela mão e te trouxe para essa conferência? Você crê nisso? Amém? Eu creio nisso, que o Senhor, Ele tem nos chamado, e o tema da nossa conferência é Mulheres Posicionadas para um Tempo como este. Mulheres posicionadas para este tempo, e o Senhor tem nos chamado, e eu sinto no meu coração desde ontem, que o Senhor já estava chamando mulheres, já faz algum tempo. Eu creio que tem mulheres aqui entre nós que já tinham sentido esse chamado do Senhor. E quem sabe não conseguia discernir, não conseguia saber como se mover, como se portar. Mas o Senhor já tinha falado, o Senhor já estava falando com muitas mulheres que estão aqui. O Senhor já estava falando no teu coração sobre postura sua. O Senhor já estava falando no teu coração sobre situações, sobre lutas, né? Como nós cantamos, aonde o Senhor quer um posicionamento seu. O Senhor já estava falando com muitas mulheres aqui. E eu creio que nesta tarde eu estou falando para mulheres que já têm ouvido do Senhor o que o Senhor espera. E um posicionamento, muitas vezes o nosso posicionamento, ele precisa ser a partir de Deus, do que Deus espera de nós, do que Deus tem para mim e para você, do que Ele espera, porque o Senhor, Ele nos ama, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, mas nós precisamos dar uma resposta a isso. Nós necessitamos nos mover, nos posicionar também no Senhor, porque às vezes ouvimos a palavra posicionamento e achamos, eu vou me posicionar contra as circunstâncias, contra as situações, mas o Senhor, primeiramente, Ele quer que a gente se posicione nele, que a gente se posicione como filha dEle, que a gente se posicione na nossa busca por Ele, no nosso relacionamento com Ele, para que assim a gente aprenda como nos mover aqui, entre nós, como se posicionar aqui, né? Diante de pessoas, diante de situações, nós precisamos aprender nele. Então, nós precisamos, primeiramente, nos posicionar nele. Nos posicionar
nele, no Senhor. E eu estou falando nesta tarde para mulheres que já têm ouvido isso de Deus. Que já têm ouvido quantas vezes o Senhor fala conosco e a gente demora em se mover. Ele fala conosco, fala, mas a gente não se move naquilo que Ele está falando. É tempo de posicionamento nele. Amém? Glória a Deus. E posicionar. O que significa se posicionar? Posicionar significa assumir uma opinião, um ponto de vista ou atitude diante de um assunto. Nós precisamos entender que um posicionamento é a gente se posicionar diante de algo, diante de um assunto, diante de uma situação. E quando a gente vai para a palavra de Deus, um posicionamento, ele precisa partir de dentro para fora. É de quem eu sou, é aquilo que eu carrego, é aquilo que está aqui dentro. É segundo a palavra de Deus, um posicionamento segundo aquilo que é a palavra de Deus. E eu me posiciono assumindo uma opinião, um ponto de vista ou atitude diante daquilo que eu preciso me posicionar. E nós precisamos também entender que Esther, ela se posicionou naquele tempo. Esther, ela se posicionou. Mas nós também precisamos entender que Amã também se posicionou. Esther foi uma mulher que ela se posicionou no Senhor. Mas Amã também teve um posicionamento. Então, com isso, irmãs, eu entendo que nós podemos nos posicionar de forma errada. Nós podemos estar nos posicionando, mas tem um posicionamento certo, mas também tem um posicionamento errado. Às vezes a gente fala, não, mas eu estou me posicionando diante de situações, circunstâncias. Mas nós estamos nos posicionando, sendo guiadas por quem? Quem está me guiando no meu posicionamento? Eu estou assumindo uma posição, mas quem está guiando essa situação? Quem está guiando? Esther se posicionou guiada pelo Espírito, mas Amã também se posicionou para o mal. Então nós precisamos entender e ter claro na nossa mente quem está nos governando. Ambos se posicionaram, a diferença estava na intenção do coração e por quem eles estavam sendo guiados. Qual é a intenção do nosso coração diante dos nossos posicionamentos? Né? Cada uma de nós, mulheres, temos a nossa história, temos a nossa vida, temos os nossos desafios, né? Diários. Muitas de nós precisamos ter posicionamentos diários na nossa vida. Mas a diferença está em quem está nos guiando. Porque nós temos uma tendência muito grande de sermos guiadas pela nossa alma. A nossa alma, irmãs, ela quer nos governar. A nossa alma, ela quer ditar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que é certo, aquilo que é errado. E se nós nos deixarmos como mulheres, sermos guiadas pela nossa alma, nós iremos se posicionar de forma errada, totalmente errada. A nossa alma, ela não pode estar em um lugar de governo na nossa vida. Ela não pode nos governar. Não podemos nos permitir que a nossa alma, que as nossas emoções, né, que aquilo que achamos que é certo ou errado. Muitas vezes vemos pessoas tomando decisões, se posicionando em situações porque ela acha que está certo. E quebrando princípios da palavra de Deus. Quebrando princípios daquilo que a palavra do Senhor, ela nos diz. Nós podemos estar nos posicionando de forma errada, achando que estamos acertando. Quando nós deixamos ser guiadas pela nossa alma, pela nossa vontade, pelo nosso desejo, pela nossa raiva, pela nossa indignação, dor, frustração, tristeza, orgulho, nós estamos nos posicionando de forma errada.
Então, muitas vezes, nós falamos de que precisamos nos posicionar, mas nós precisamos saber, estou sendo posicionada, quem está me guiando? Né? Estou me posicionando, mas quem está me guiando? É a minha alma? É a minha raiva do momento? É a minha indignação? O que tem nos guiado? E muitas vezes nos perdemos em nós mesmas, nos perdemos tentando acertar. Queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito e da nossa forma, né? Mulheres, muitas vezes nós mulheres somos muito conduzidas, deixadas ser conduzidas pela nossa alma, não é verdade? A gente tem muitas vezes essa tendência, mas nós precisamos nos posicionar sobre ela. Nós precisamos nos posicionar sobre a nossa alma. Não é o que nós queremos. Não é do nosso jeito as coisas. O mundo não gira em torno de nós, do nosso umbigo, né? As coisas não são assim. Nós precisamos ser guiadas pelo Espírito. Vemos pessoas se posicionando, achando que estão passando segurança, autoridade, força, e ao contrário, estão transmitindo autoritarismo, orgulho. Pesam o ambiente quando chegam, acham que estão se posicionando em autoridade, mas estão sendo guiadas pela alma. Amã se posicionou para o mal, mas Esther foi guiada pelo Espírito, e isso faz toda a diferença. Abra sua Bíblia lá em Esther 2. Dois, 8 fala assim: em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidade de Susa, sob as visitas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhes os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei. E fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. O versículo 12. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiaria, e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Aqui a palavra do Senhor, ela nos diz que Esther, ela foi chamada, ela foi conduzida, né? Se puder desligar aqui o ventilador, eu agradeço. Só isso aqui da frente. Aí. Ela foi conduzida ao palácio. Esther foi conduzida a um tempo de preparação. Esther foi conduzida para um tempo onde ela foi preparada durante 12 meses. Ela foi conduzida, a Bíblia, ela nos conta que durante 12 meses ela passou por um processo de purificação, um processo de embelezamento. Imagina você, 12 meses se preparando para algo, para se apresentar diante da presença do rei. Para se apresentar diante do rei, e ali o rei, se ele gostasse dela, ele poderia chamar ela, e ela poderia se tornar a esposa do rei. E a Bíblia fala que um homem chamado Hegai, ele estava ali do lado de Esther, e ele ajudou Esther nesse processo. Esther, ela se submeteu aos processos para estar pronta para entrar na presença do rei. Nesse texto que nós lemos e vemos que Hegai, ele simboliza o Espírito Santo.
O Espírito Santo que ajudou Esther, não somente ela foi entregue aos cuidados dele, como ela se entregou a ele. Aqui nós vemos, irmã, que Esther, ela passou por um processo. Antes dela se posicionar lá como rainha, Esther, ela passou por processo, que ali foi ensinando ela a se submeter, a ouvir a voz do Espírito. E o que eu quero trazer para você? Nós precisamos nos posicionar, mas nós precisamos deixar que o Espírito Santo, ele nos ensine, ele nos conduz ao posicionamento correto, pelo qual nós precisamos ter. O nosso posicionamento não pode ser na força do nosso braço, mas precisa ser guiado pelo Espírito. Esther foi guiada, a figura de Hegai, que representa o Espírito Santo, que ele esteve com Esther o tempo todo, conduzindo ela, ajudando ela, e ela se submeteu àquilo que Hegai falava com ela, ao tratamento de purificação, que fala do que, irmãs? Purificação, purificarmos o nosso coração, purificarmos a nossa alma, purificarmos. Muitas vezes a gente tem situações mal resolvidas dentro de nós, e nós falamos, mas eu sou assim, eu sou dessa forma. Não! O Espírito Santo, ele quer nos purificar. Ele quer nos purificar, fazer de nós mulheres purificadas. É de dentro para fora. O nosso posicionamento não é a gente chegar aqui com uma postura, uma posição que passa algo. Mas começa aqui dentro. É uma postura de quebrantamento. Diante do Senhor, diante do Espírito, nós precisamos nos humilhar. É nos humilhar, é ouvir aquilo que Ele quer falar conosco. E Ele está ali, o Espírito Santo está todo o tempo falando assim, muda nisso. Como mulher, muda nisso como esposa, muda como filha, muda como funcionária, muda como amiga, muda como irmã, muda. O Espírito Santo quer nos purificar em todo o tempo. E nós precisamos entender que a gente deixar que o Espírito Santo, ele nos purifique, irmãs, é sinal de posicionamento. Amém? É um posicionamento que eu tomo, de me humilhar diante do Senhor, de me render diante do Senhor, de não fazer aquilo que eu quero, a minha vontade, mas fazer a vontade dEle. É fazer aquilo que Ele quer, é fazer aquilo que Ele espera de nós, porque há uma diferença muito grande entre aquilo que nós queremos fazer, entre aquilo que as pessoas esperam de nós, e entre aquilo que Ele quer de mim e de você. E nós precisamos submeter, deixar que o Espírito Santo, assim como fez com Esther, nos purifique a nossa alma, purifique o nosso coração, purifique-nos como mulheres purificadas pelo Senhor. Ela passou por um processo de embelezamento, e ali nós vemos que tem todo um significado, com os olhos, com as especiarias, mas ela passou por um embelezamento, e nada embeleza mais uma mulher do que um coração humilde, do que uma mulher apaixonada por Deus, não é verdade? Uma mulher apaixonada, que manifesta o Senhor nos seus ambientes, aonde ela está. Nada embeleza mais uma mulher. Nada embeleza do que você estar perto de alguém e sentir ali uma presença boa, uma presença gostosa, que acalma, Nada embeleza mais. Então, irmãs, daqui a pouco nós vamos ouvir que nós, precisamos também sim nos embelezar, porque o Senhor tem isso para nós. Mas a minha parte agora é falar do embelezamento interno. Amém? De dentro para fora. Começa aqui dentro. Eu não sei como está o teu coração, eu não sei como que está a tua vida, eu não sei como que está as tuas emoções, mas o Senhor, Ele quer um posicionamento nosso para a gente organizar isso aqui dentro.
A gente não pode levar as nossas emoções de qualquer jeito. Às vezes está tudo bagunçado aqui dentro, tudo desorganizado, e nós sabemos disso. Mas o orgulho não nos deixa a gente organizar. Mas o Espírito Santo está falando, organiza aí dentro. Coloca em ordem a tua casa. Queremos colocar a nossa casa em ordem, queremos colocar os nossos filhos em ordem, o nosso esposo. Mas é aqui, que começa. E o Senhor está falando, ei, começa aí dentro. Organiza aí o que está aí dentro. Organiza aquilo que está bagunçado, que está desorganizado. E o Espírito Santo vai falando conosco. E o Senhor, Ele falou comigo nessa manhã, que muitas mulheres já têm ouvido isso. Tem muitas mulheres que já estão incomodadas por isso, mas que não conseguem agir, não conseguem se mover, mas já estão ouvindo o Espírito Santo falando aí, organiza aí dentro, começa aí dentro, não espera se posicionar para as pessoas, mas se posicione aqui. E quando você chegar diante das pessoas, o posicionamento é inevitável. Quando aqui dentro está organizado, quando aqui dentro eu estou posicionada. Amém? Glória a Deus. Ela não foi preparada apenas por cosméticos, mas com processos. O Espírito Santo, ele nos prepara através dos processos que nós vivemos. Nós vivemos vários processos bons, gostosos, e o Espírito Santo também trabalha nisso, né? Ele trabalha na nossa vida com situações e momentos, situações boas, ele também trabalha, mas também ele trabalha nas situações ruins, desgastante, que nos incomoda, que nos entristece, que não sabemos como agir, não sabemos o que fazer, não sabemos como nos comportar. Ele também trabalha. Então o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, e ele está conosco, e ele não larga de nós. Nos processos bons, ele está sorrindo conosco, alegrando conosco, dizendo, vai lá, vai, se posiciona, vai e vence. E muitas vezes, quando nós estamos passando algo muito bom, nós achamos que ele não está, mas ele está lá. Vai lá e manifesta o meu nome, vai lá e que o meu nome seja glorificado através da tua vida. Quando nós estamos, irmãs, em momentos de auges bons da nossa vida, o Espírito Santo continua inabalável diante de nós, dizendo, vai lá e me dê toda a glória, vai lá e me dê todo o louvor, vai lá e me dê toda a adoração. Ele não se retira de nós nos momentos bons, ele está conosco, ele celebra conosco, e nos momentos ruins, difíceis que passamos, ele continua lá dizendo, força, eu te criei, eu sei o teu potencial, eu sei quem você é, mulher, você não é qualquer uma, você é filha amada, eu te chamei para governar, eu te chamei para governar a partir daqui, para governar você mesma, eu te chamei, eu te posicionei na casa onde você está, eu te posicionei na tua família, eu te posicionei, foi eu que te coloquei, né? Ele uniu você com teu esposo, ele te deu os teus filhos. Então, por mais que o processo ali seja difícil, ele permanece, nos dando todo o suporte, todo o amor que nós precisamos. Eu tenho entendido que eu não posso pular os processos na minha vida. Eu tenho que me submeter e passar por cada um, porque senão eu não cresço, eu não amadureço e não vivo a plenitude de Deus. Os processos, Esther passou por vários processos que a conduziu, e porque ela não desistiu, e ela passou, e o processo a conduziu ela
para o propósito dela. E ela se tornou a rainha. Então, os processos da nossa vida, nós não podemos pular. Nós não podemos pular, porque se a gente pular, se a gente não vencer, a gente vai dar voltas. Igual o povo de Israel. E vamos se deparar com o mesmo processo. Às vezes em um ambiente diferente. Às vezes em lugar diferente. Mas eles estarão lá. E nós vamos olhar e falar, puxa vida. E se a gente fugir, nós estaremos em outros ambientes, em outros lugares, em outras situações. E eles vão aparecer diante de nós. Até que a gente se submeta ao Espírito, porque sem Ele, nós nada podemos fazer. Até que a gente se submeta ao Espírito, se renda ao Espírito Santo. E Ele nos pegue pela mão, olhe nos nossos olhos e fala assim, ó, vai doer. Vai ser difícil. Mas eu estou com você. Bora? E a gente atravessa e a gente vence com o Espírito do nosso lado, não sozinho jamais, sozinhas. E a gente vence e pronto. Esse processo ficou para trás. E os próximos que virão não serão igual àquele. Mas se a gente não vencer, eles estarão lá na frente. Às vezes no momento onde nós estamos vivendo um momento uau, maravilhoso, lá aparece o processo. E a gente fala, estava tudo bem, mas essa situação de novo na minha vida é porque você não venceu, porque você fugiu. E ele apareceu, às vezes, no melhor momento da tua vida. E ele está lá para que a gente vença. Então, irmãs, nós precisamos agarrar o Espírito Santo e ser totalmente guiada por Ele. Deixar que Ele nos guie, deixar que Ele nos conduza, deixar que Ele nos leve para onde Ele quiser. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo, mesmo sem Ele aparecer, há momentos na nossa vida que não conseguimos vê-lo, não é verdade? Não é verdade? Nos sentimos sozinha, mas Ele está agindo, creia nisso, em meio ao cenário que estamos vivendo. Ele está agindo. Abra os seus olhos espirituais e veja o Espírito Santo te ajudando na trajetória da tua história, te conduzindo e te ajudando, em todo o tempo. Por mais que a gente não veja, que a gente não perceba o agir dele, mas em todo o tempo Ele está conosco. Não resista a Ele. Porque sabia que a gente tem a facilidade de às vezes resistir o Espírito Santo? Resistir, Ele está conosco e a gente está resistindo. Deixa eu fazer na tua vida. Deixa eu trabalhar no teu coração. Deixa eu te transformar. Deixa eu ajudar você a vencer suas dores. E a gente está resistindo. Não, deixa, que eu sei. Estamos aqui quebrando a cara. Porque a gente não sabe. A gente não sabe. A gente precisa dele. Pare de resistir. Não resista. O Espírito Santo quer nos conduzir com tudo isso ao nosso propósito. Esther, ela foi conduzida. Esther foi conduzida pelo Espírito por todos os processos que ela passou para um propósito. E a minha ministração nessa tarde, capacitadas pelo Espírito para o propósito. E o Espírito Santo, Ele quer nos conduzir a isso. E qual é o nosso propósito? Você já fez essa pergunta? Você já se perguntou, qual que é o meu propósito de vida? Eu já fiz muito essa pergunta. Eu ficava, Senhor, qual que é o meu propósito? Me revela o meu propósito para que eu possa ser mais assertiva naquilo que o Senhor tem para mim. Qual é o meu propósito? O que o Senhor quer? O que o Senhor espera de mim? Até que o Senhor falou, e eu vou te falar uma coisa, não faz muito tempo que Ele falou. Ele falou numa pregação do pastor Manuel, dizendo que o nosso propósito é manifestar Cristo. O nosso propósito de vida é anunciar Cristo. O nosso propósito é falar de Cristo.
Bíblia, irmãs, ela aponta, toda a Bíblia ela aponta para Cristo. Quando Jesus veio e ele anunciava o Pai. Ele falava para o Pai, ele falava sobre os reinos do céu. Ele falava sobre o Pai dele e ninguém entendia nada. O povo não entendia. Mas ele estava falando, o reino do céu não é comida, não é bebida. Ele falava de quem? Jesus. Ele falava do Pai. E a igreja, nós mulheres, o nosso chamado é manifestar o Filho, é falar do Filho, de Cristo, falar de Jesus, aonde quer que nós vamos. Amém? Mas o Espírito Santo, Ele deu a cada uma de nós um chamado. Eu e você fomos chamadas para algo específico, aonde nesse chamado nós vamos alcançar o nosso propósito. E dentro desse chamado, o Senhor, Ele chamou umas. Aqui nós temos psicólogas, pastoras, nós temos, o que mais? Me ajude aí. Advogada, arquiteta, engenheira, o que mais? Professora, me ajudem. Empreendedora, diarista, babá, cozinheira, mãe, esposa, publicitária. Olha o que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou e falou assim: agora vai e cumpra seu propósito. Vai e fala. Vai e anuncia o meu nome. Vai e se move. Vai e se posiciona dentro do teu chamado, dentro daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Nós temos aqui psicólogas, e as psicólogas, elas entram em lugares aonde eu não entro, porque eu não sou. As psicólogas, elas acessam pessoas que eu não consigo. Ela entra em lugares que eu não entro. Enfermeiras, quem trabalha em hospitais, você entra em lugar, você se assenta em mesa onde eu não consigo. Você está em lugar, você acessa ambientes, você alcança pessoas que eu não consigo. Uma arquiteta, uma advogada, e assim em diferentes áreas. Uma diarista, você entra em casas que eu não entro. Então todas nós temos um chamado específico de Deus, que é para cada uma de nós. Temos mães, você tem acesso ao coração do teu filho, mãe, que eu não tenho. Você já parou para pensar nisso? Que a mãe, ela tem um acesso ao coração do filho, que eu não tenho, que a amiga não tem. Você tem acesso ao coração do teu esposo, que ninguém mais tem. Você tem acesso ali na tua casa, que ninguém tem, só você. É você que está posicionada lá. É você, teu chamado ali. Muitas vezes olhamos e queremos, para Esther foi o chamado de rainha. E qual é o meu e o seu? Qual é o nosso chamado? Mas antes de você olhar para o chamado lá fora, olhe para o chamado da tua casa. O Senhor te colocou como rainha lá. Você já parou para pensar nisso? Que aí tem uma coroa na tua cabeça, que dentro da tua casa é você que usa? Ele te estabeleceu lá. E o que você tem feito com essa autoridade? O que nós temos feito com essa autoridade? O que posicionamento nós estamos tendo dentro da nossa casa? Nós estamos anunciando Cristo lá dentro? Quando nos assentamos à mesa para conversar, qual é o assunto? Quem está sendo glorificado dentro da nossa casa? Quem está sendo exaltado dentro do nosso lar? Quem está sendo exaltado no nosso consultório? Quem está sendo exaltado no nosso ambiente de trabalho? Quem está sendo exaltado aonde você entra? Nos lugares que só você tem acesso. E que eu não tenho. Pastora Márcia não tem. Tem lugar que ela não tem acesso.
É só você. E quem você tem anunciado ali? Quem você tem manifestado? Quem você tem falado? O nosso propósito é esse. É aonde quer que nós formos, irmãs. Nós não perdemos a oportunidade. Não podemos perder a oportunidade de falar de Jesus para os nossos filhos. Quando eles chegam em casa com um problema, com a situação, e a gente fala, depois nós conversa. Não, nós precisamos manifestar, anunciar Jesus para a vida deles. Nós precisamos ser as primeiras. Não podemos esperar pela igreja, não podemos esperar pelos líderes. Os nossos filhos, eles precisam ouvir a direção e ouvir aquilo que o céu tem, aquilo que Deus tem para a vida deles, começando por nós pais. Nós mães, né? Estamos aqui em mães. As mães, o nosso esposo, ele precisa ouvir da nossa boca, não só reclamação, não só queixas, mas ele precisa ouvir que a gente se assente à mesa e a gente fale de Cristo, que a gente compartilhe Cristo com eles, que a gente fale de Jesus, que a gente tome um café ali, não falando de problemas, mas falando de Jesus. E isso precisa ser desenvolvido na nossa vida, começando aqui por mim. A gente precisa ser intencional nisso, manifestar Jesus nos nossos ambientes. O nosso propósito é anunciar Ele, não é sobre nós, não é sobre um posicionamento, é um posicionamento aqui dentro, de quem nós somos. Amém? Em nome de Jesus, o Espírito Santo, Ele quer nos ajudar, Ele nos prepara, Ele sabe tudo o que eu e você precisamos, e nós precisamos nos submeter à sua voz, precisamos submeter à voz do Espírito Santo, para que Ele nos conduza a este lugar, para que Ele nos conduza a esse posicionamento, que começa aqui dentro, que começa aqui. Em que área da sua vida você precisa se posicionar? Em que área da sua vida você identificou que você precisa se posicionar? Tem alguma área? Ou assim como eu, tem várias? Em que área da sua vida você precisa se posicionar? Eu convido você a ficar de pé. Qual é a área da sua vida? É na sua casa? É com a sua família? Ou é aqui dentro? Ou é diante de Deus, com aquilo que Ele tem te pedido, com aquilo que Ele tem te falado, com aquilo que Ele tem te comunicado? Qual é a área da sua vida, irmã, que você precisa se posicionar nesse tempo? Peça ao Espírito Santo. Feche os seus olhos. Peça ao Espírito Santo. Fale com Ele. Fale, Espírito Santo, me ajude. Fale com Ele nesta hora. Em que área da sua vida o Espírito Santo precisa agir? Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Espírito. Qual o lugar que você quer estar? No lugar de dependência? Oh, Jesus. Oh, Deus. Oh,
Espírito Santo. Espírito, Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, Espírito. Oh, Jesus, fale aí com o Senhor. Oh, Espírito, Espírito, Espírito. Oh, levante as suas mãos. Levante as suas mãos e peça. Oh, Espírito. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Santo Espírito, Santo Espírito. Santo Espírito. Oh, Espírito, 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 Espírito. Espírito. Oh, Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti. Nós rendemos a Ti nesta tarde o nosso coração. Rendemos a Ti, Senhor, as nossas vidas, Espírito Santo. Nós queremos nos humilhar diante de Ti. Queremos quebrantar o nosso coração diante do Senhor e Te pedir para que o Senhor nos guie. Nós queremos, Senhor, nos posicionar nesse tempo, mas guiadas pelo Teu Espírito. Não queremos nos posicionar guiadas por nada que não seja pelo Teu Espírito, que não seja o Teu Espírito nos conduzindo, nos alinhando, nos levando e nos conduzindo aonde precisamos estar, aonde precisamos estar. Ó Espírito Santo, que o posicionamento em nós, ele comece de dentro para fora, que o nosso interior se posicione no Senhor, em obediência àquilo que o Senhor tem nos comunicado, aquilo que o Senhor tem falado conosco, aquilo que o Senhor deseja e espera de nós, que o nosso posicionamento seja de forma interna, ó Deus, que seja de dentro para fora, em nome do Senhor Jesus. Posiciona cada mulher, Senhor, neste templo, na sua casa, na sua família, como mãe, esposa, Senhor. Posiciona cada uma, Senhor, no seu ambiente de trabalho, nas suas amizades, Senhor, nos seus ciclos de convivência. Posiciona cada mulher, que elas sejam guiadas pelo Teu Espírito, Senhor, porque só o Teu Espírito sabe o que é melhor, só o Espírito sabe a forma correta de agir, de se mover, de se posicionar, e nós declaramos que nós nos rendemos a Ti. Faça em nós a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, com os teus olhos fechados, nesta hora, todas com os olhos fechados, o Espírito Santo ministra ao meu coração que há mulheres aqui nesse lugar que já fizeram tentativas de mudança e se frustraram. Você já tentou mudar nas tuas emoções, você já tentou mudar com o teu marido, você já tentou mudar, ser menos áspera, mais paciente, você já tentou deixar o ciúme de lado, a inveja, a inferioridade, a rejeição, e foram tantas tentativas, e você se frustrando, e seguiu se frustrando, e seguiu se frustrando. Oh, há áreas aqui que você fez tentativas e só encontrou frustração, mas o Espírito Santo está aqui nessa tarde, e Ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. E Ele quer que você entenda que não há vitória sem o poder do Espírito. Não há crescimento sem a dependência do Espírito. E nessa tarde Ele tá dizendo assim para você: deixa eu pegar na tua mão,
Deixa eu te ajudar a fazer a mudança que é necessária. Deixa eu te conduzir, deixa eu te ajudar, deixa eu te apontar o caminho, deixa eu te mostrar o trilho, deixa eu te levar aos processos. Você está disposta a que eu te ajude? Então tome a minha mão e deixa eu te levar, e você vai ver uma nova mulher florescer, uma nova mulher, uma mulher posicionada em autoridade sobre o medo, sobre o ciúme, sobre a inveja, sobre a dor, sobre a rejeição, sobre as angústias, sobre a depressão, sobre os maus pensamentos, sobre a ansiedade, sobre a impaciência. Eu não sei qual é a tua luta, o Espírito não me fala a tua luta, mas ele me fala da tua frustração na tentativa de mudanças, e o quanto ele quer entrar nessa situação, te tomar pela mão e te ajudar a encontrar o caminho da liberdade. Ele quer te levar por um caminho de liberdade, mulher, porque quando você se torna livre, você se posiciona. Você está livre daquilo que te dominava, você está livre daquilo que te governava. Há mulheres aqui que precisam liberar perdão nessa tarde e não conseguem. Quando lembram da situação, a amargura, a dor toma conta do coração, e quando você vê, você está posicionada na amargura e dominada por aqueles sentimentos e pensamentos, mas ele está aqui e diz: eu te ajudo. Eu te ajudo. Se você quer perdoar, eu te ajudo agora. Agora. Eu te ajudo. Eu estou aqui disponível para te ajudar. Disponível para te guiar. Com teus olhos fechados, levanta a tua mão bem alto, porque sem o Espírito nós nada podemos. E diga assim comigo: eu me rendo ao Espírito de Deus, a sua ajuda, ao seu ensino e a sua direção. Pode falar comigo, Espírito Santo, e pode me ensinar, e pode me guiar, porque a partir de hoje eu sou uma mulher disponível e não mais resistente. Oh, que eu possa encontrar, diga que eu possa encontrar propósito em toda frustração, força, coragem para me levantar e me tornar, no poder e na dependência do Espírito, uma nova mulher. A mulher que o Senhor criou para que eu seja, no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia, aleluia, no nome de Jesus.